aí, Cris? E aí, minha galerinha, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mandou Real. Eu aqui do estúdio de São Paulo, Cris Leão, e comigo em algum lugar do planeta, Júnior Batista, já aqui preparado e a postos para falar de um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre referencial. Qual é o seu referencial de vida? Quem é para você uma referência? Para mim, o Júnior é uma referência, então quero deixar para ele esse início aqui da nossa conversa. Vai lá, Junião, você como meu referencial, manda real aí para nós. Beleza, Cris, tudo bem, pessoal? É um prazer falar sobre referencial. Obrigado, Cris, por falar isso. Eu também, já como eu disse ontem mesmo para a Deza, sua esposa, Legal. admiro muito vocês como família também. Que bom. E admiro vocês como referência de família. Obrigado, que bom. E é legal a gente falar sobre essa questão de referencial. Professor, pastor, pai, mãe, amigo, um padre, ou sei lá, alguém assim que lidera e que precisa se colocar como modelo. Exato. Porque, como acertadamente dizem alguns psicólogos da cognitivo-comportamental, muitos dos nossos comportamentos são modelados. Sim. Há a importância, então, de nós vermos quem são os nossos referenciais. Porque são eles que vão modelar as nossas atitudes, nossas falas, nossos pensamentos. Exatamente. Hoje eu acho até interessante a gente falar um pouquinho sobre o que assistimos, o que ouvimos também. Sim. É muito importante. Tudo isso molda o nosso comportamento, molda consciente ou inconscientemente. Esse aqui é o ponto, e até perigoso, né? Muito mais perigoso é aquilo que inconscientemente está te moldando e você não está notando. Aquilo que está sendo um modelo, um referencial, você está se apoiando eventualmente em alguma coisa que um dia é e amanhã já não é mais. Será que você está tendo essa atitude errada? E eu pergunto para você, mas pergunta para mim também. Será que eu estou tendo essa atitude errada? Confiando em pessoas, em coisas, em cenários que um dia estão, outro dia não estão mais? Tantas tragédias aí no mundo, né, Junião? Tanta coisa acontece. Nós vemos aí, por exemplo, Brumadinho, né? Tragédias que antigamente existia ali uma represa, antigamente existia ali um monte, antigamente existia uma casa, uma cidade, daqui a pouco não tem mais, daqui a pouco as civilizações somem, daqui a pouco a civilização perdida, né? Como eu via em alguns canais aí no Discovery Channel, tem tudo aquilo lá, a antiga civilização, não sei da onde, do Egito, não sei da onde, todas elas eram e de repente não são mais. Então, e aí, o que fazer diante desses referenciais que se perdem na nossa vida, na nossa caminhada? Boa. Uma coisa interessante, Cris, isso que você falou, é a parte do referencial inconsciente. Porque esse referencial inconsciente, ele é tanto importante no lado positivo, quanto perigoso, dependendo daquela pessoa ou da programação que nós estamos deixando como modelador para nós. Sim. Eu fico muito mais preocupado com uma pessoa quando eu falo, você está percebendo o que você está fazendo? Ela fala, não estou nem percebendo, eu nem ligo. Eu vou usar uma frase que o Cris falou nos podcasts atrás. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vida leva eu, que perigo. Muito perigoso. Que perigo. Então eu fico muito mais preocupado com essa questão dos modeladores inconscientes. Sim. Porque eu não estou percebendo. O Jung, ele diria que é eu não perceber minha sombra, meu lado sombrio, aquilo que está me atrapalhando. Exato. Então uma coisa legal para a gente pensar hoje nesse podcast, você que está assistindo aí, o carro tem o seu retrovisor e tem aquele ponto cego. Sim. A gente pensar no ponto cego. Exato. Da nossa vida também. Será que eu estou agindo de alguma maneira, falando de alguma maneira, sem perceber que eu estou sendo modelado por alguma coisa que eu assisto ou assisti,
ou um trauma que eu passei com a minha família, ou num grupo específico, e eu estou só reproduzindo isso. Eu estou sendo um replicante daquilo da parte negativa. Olha o perigo aí. Exatamente. Não é verdade? Muito, muito, muito. E não dá para viver baseando sua vida no nada. Por mais que esse algo, né, essa coisa que hoje é, para você represente muita coisa, seja um relacionamento, seja Tô mandando real, tá, gente? Ó, abrindo aqui meu coração e dizendo, olha, cuidado para não confiar demais em situações que hoje são e amanhã podem não ser mais. Cuidado com... Eu falei esses dias também com a minha família. Lembra quando a gente ia para algum lugar e você falava, pega aquela avenida, vai sempre em frente. Quando você vira uma casa amarela, você entra à direita. E essa referência da casa amarela, talvez a casa amarela já não seja mais amarela. Talvez quando você chegue lá, a casa já nem exista naquele local. Então, olha o risco. Então, eu queria deixar esse entendimento para o Júnior trabalhar nessa percepção do nada, né? Do tudo e do nada, do algo que é e daqui a pouco já não é mais. Seríssimo isso. Olha só que interessante. O Cris está falando sobre dar uma referência de uma casa. A casa é algo que está externo, não depende de você. Sim. E isso é o grande problema. A gente ter como referencial coisas que são móveis, coisas que não permanecem. Sim. E aí onde entra Deus. Exato. Ele é o único ser que ele não muda. Não significa que ele é monótono, Sim. mas significa que ele permanece. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Sim. Aí onde entra até mesmo o Roberto Chiliachic, que ele dizia que o nosso problema é, na hora de confiar, nós temos que confiar primeiro em Deus. Ele não muda. Sim. Confiar em nós, porque confiamos em Deus, e depois confiar nas pessoas. Exato. Porque as pessoas são a casa amarela. Exato. Elas vão mudar. Eu mudo. Sim. Quantas vezes, Muda, né? Cris. Quantas vezes nós mudamos? Às vezes por dia, né? Quantas vezes por dia? Não é? Minha esposa muda quantas vezes por dia? Talvez várias vezes. Não estou falando de valores assim profundos, Não, né? claro. Não, a gente muda valores profundos ao longo do tempo e com uma modelagem muito boa, olhando para o Criador, olhando para o Deus do universo, olhando para pessoas também, né? Pessoas até fora do país ou mesmo dentro do país que são referência, né? Então você começa a pegar um pouquinho de cada um e formar o seu eu, né, o seu ego, né, formar o seu eu interior, né, Júnior? E isso tudo... O self, o self, como diz aquela expressão em inglês, o self-made man, né? O homem que é feito por si mesmo, né? Aquele que se fez. O homem que se fez. Exato. Na verdade, eu não sei se isso existe, Júnior. Você acha que existe isso? Um homem que se faz? Porque no fundo o que ele está fazendo? Ele está pegando modelos que ele vê, modelos que ele acredita, modelos que ele concebeu na mente dele e, em tese, claro, no sentido próprio da coisa, sim, ele se fez. Mas no fundo não foi ele que se fez, ele foi feito. Entende isso? Ih, isso aqui tá filosófico demais, né? Mas será que eu me fiz? Ou será que eu me deixei fazer por pensamentos de outros pensadores, outros filósofos? Não é isso? Ou estou errado? Tá certo. É por isso, Cris, que até mesmo dentro da psicologia surgiu uma abordagem chamada psicologia sócio-histórica, para mostrar que nós influenciamos o ambiente, somos influenciados por ele. Sim. Quando nascemos, o ambiente já está pronto. Aí a gente nasce com potenciais. Exato. Mas vai depender muito do ambiente em que fomos criados. E depois de um tempo, nossa idade, maturidade, aí nós nos responsabilizamos para desenvolver aquilo que nós já aprendemos. Não. É por isso também que eu quero já deixar uma coisa aqui para a gente pensar também, Cris. Não agora. Acabei de ter uma ideia. Lembrei de você mesmo falando para mim um dia
sobre essa frase que você falou. Você vai me ajudar a lembrar que você é bom nessas lembranças aí. Pequeno Príncipe, lembra da frase? É Antoine de Saint-Exupéry, né? O nome do criador, né? Isso. Ele disse: você se torna responsável por aquilo que cativas, não é isso? Exato. Olha aí, você passa a se tornar naquele momento responsável por aquilo que você cativou ao longo da sua juventude, ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Não é verdade? E vamos pensar assim, quando a raposa falou isso pro Pequeno Príncipe, naquela historinha do Saint-Exupéry, ela estava falando que o Pequeno Príncipe tinha que ser responsável por ela agora, Sim. porque ela estava cativada. Vamos pensar nas pessoas com quem convivemos e vamos pensar também em nós, Claro. porque nós somos responsáveis por nós. Sim. Também. Então nós precisamos cativar pessoas, mas precisamos também cativar-nos para que possamos fazer aquele olhar para nós mesmos. Eu conhece-te a ti mesmo. Exato. Será que quando eu olho para mim, eu consigo ver aquilo que Deus quer? Olha. Não é o que eu quero. Sim. Porque se eu fosse aquilo que eu quero, só cada um seja o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Agora eu vou ser bem cristão. Vai lá. Aí é um grande perigo. Sim. Porque todos nós temos egoísmo aqui dentro. Sim. Se alguém achar que tem uma auréola na cabeça, não se esqueça que ela está enferrujada. E nós precisamos muito de um modelador que seja acima de nós. Exato. Até Augusto Cury, o psiquiatra, diz que esse é Jesus. Exato. Olha só. Então nada justifica eu errar, porque eu falei assim, mas meus modeladores foram meus pais que erraram, ou foi um político que errou, ou foi um líder espiritual que errou. Sim. Nada justifica. Não, responsabilidade é sua. Eu peguei aqui uma frase, é minha, é sua. O Orlando Boyer, um escritor cristão, ele disse uma frase assim: nada justifica a infelicidade de aceitar erro, somente porque esteja baseado sobre uma exposição profunda e bem escrita. Puxa. Profundo. Interessante. Interessante. Profundo. Merece uma reflexão isso. Merece uma reflexão, porque às vezes a gente ouve pessoas falando, pessoas que se dizem intelectualizadas, e a internet abriu portas para as pessoas que realmente pensam, mas também para pessoas que são papagaios. Exato. Escancarou, Repetem. né? Escancarou. A internet é ótima, excelente, mas nós precisamos também entender quem é o nosso referencial verdadeiro. Exato. É claro, é Deus, Jesus, mas também tem pessoas importantes do nosso lado. E é muito importante saber quem é essa pessoa, a vida dela, quem ela é, quem ela foi, o que ela pretende ser na vida. E tem algum caminho, tem perspectiva. Tem algum jeito de você, alguma dica que você possa dar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, no sentido de como reconhecer essas pessoas? Talvez seja prestar atenção na história delas. A palavra de Deus diz que a árvore é conhecida pelo seu fruto, né? Então você imagina, não dá para um abacateiro dar laranja, né? Não dá para uma laranjeira dar abacate e assim vai, né? Então presta atenção no resultado da vida, né? Conheça primeiro as obras das pessoas, né? Tem tudo a ver com isso. Você está falando algo, Cris, que a gente pensa em critério. Eu preciso ter critério para ter aquela pessoa como o meu modelo. Sim. E um dos critérios é esse fruto. Eu vou usar aqui um outro autor, que foi um psicólogo já falecido, certo, que é o Carl Rogers. Ele falava muito sobre a congruência, que é a coerência entre o que eu penso, falo e faço. Sem dúvida. Se eu for dar uma dica para que nós possamos ver se aquela pessoa realmente é confiável,
Veja se ela é uma pessoa coerente ou incoerente entre aquilo que ela pensa, fala e ela faz. Perfeito. Às vezes é comer 1 quilo de sal com a pessoa. Sim, exatamente. É isso. Então, ficou aqui essa dica para vocês refletirem durante essa semana e pensarem um pouquinho se vocês estão usando pessoas que são congruentes como referenciais na sua vida, ou se vocês estão buscando pessoas que não têm coerência nem congruência nenhuma e não têm ideia do que estão fazendo e não sabem exatamente por que fazem as coisas que fazem. Olha que sério isso. Então, queremos deixar essa reflexão aqui para você. Estamos chegando no final do nosso programa aqui, Mandou Real. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, não faça isso. Você está pecando, você está errando. Inscreva-se no nosso canal e aproveite o conteúdo que você vai receber aqui. Veja os últimos episódios também, tem episódios ali excelentes falando sobre situações, por exemplo, o último que a gente gravou foi a pirâmide de Maslow, muito legal, falando sobre as necessidades básicas, nada a ver com pirâmide financeira, mas sim com estudo comprovado, científico, de que nós precisamos satisfazer diversos níveis, diversos graus de necessidades para que a gente possa chegar no topo. Então, nosso objetivo é sempre ir para cima. Então, queremos mandar real sempre levando você para cima, nunca para baixo, tá bom? Então, fique conosco e até o próximo episódio. Junião, mais alguma palavra, alguma consideração final para hoje? É só nós não nos esquecermos que tanto somos modelados quanto somos modeladores também. Exato. Prestar atenção nas nossas atitudes, nas nossas palavras. É isso. Sejamos coerentes. Muito bom. Com toda a coerência, com toda a congruência. Quero ver você mandando real aí nas próximas semanas. Toda semana um episódio de Mandou Real. Estamos juntos, tá bom? Até o próximo episódio. Aí, maravilha.